Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular do Enem, prova amarela, questão 107, sujeita subjúdice, né? Sujeita a discussão à beça, mas vamos ver qual solução a banca propõe e o que eu quero discutir com vocês depois da solução clássica aí da banca, beleza? Lembrando que a questão não foi anulada, tá? Então, o que a banca disse permanece. Então, vamos lá. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, o impacto enquanto o capacete durar meio segundo. Resulta uma força, essa palavra aqui é importante, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponho que a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média registrada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bem, pessoal, que a banca propõe o seguinte, tá? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Legal? Vetorial, bonitinho e tudo mais. Impulso, força, que multiplica a variação de tempo. Pensando em termos de módulo, quantidade de movimento, massa, que multiplica a variação de velocidade, tá? Então, a pedra chega lá com uma determinada velocidade e essa velocidade chega a zero, então já vou colocar mv em vez de variação de velocidade, tá? Estamos pensando em termos de módulo aí. Então, se você pensar como a banca, repara que ele fala em resulta, ou seja, está te induzindo aí em pensar na força resultante que foi causada isso aqui. Então, em vez de F, vou colocar R de resultante. Tá bom assim para vocês? Então, a resultante vai ser, em se tratando de números, né, massa, que multiplica a velocidade dividida pela variação de tempo. Massa do tijolo, 2,5 kg. Velocidade com que ele chega no chão. Então, vou fazer um Torricelli aqui no cantinho rapidinho, para saber a velocidade que esse tijolo vai chegar aí depois de cair, 5 metros, né? Então vai ser, ele foi abandonado, velocidade inicial 0, então a velocidade final quadrado, 2, aceleração da gravidade, 5 metros, isso aqui vai dar 100, raiz de 100 10. Então, 10 metros por segundo que temos aí, no tempo de meio segundo. 2,5 dividido por meio dá 5. Então, a resultante que você tem aí é de 50 newtons, que equivale a 2 tijolos. Então, resposta bonitinha, vai lá, marca a letra A de anarquia, só que não tem se fala mais nisso não, porque não é essa a força com a qual a pedra atinge o tijolo, atinge o capacete, pedra não, né, tijolo, a força com a qual o tijolo atinge o capacete, né? Inclusive meu tijolo ficou tijolo redondo aí, né? Mas tudo bem, faz conta que é uma pedra, dá no mesmo. Então, a resultante é a soma vetorial das forças envolvidas aí. Então vamos escolhendo um eixo aqui para cima. O que eu vou ter? A força resultante, tá? Que vai ser a força que causou isso aí tudo, que é de 50 newtons. Vai ser a força que você causou aqui, ela está para cima, que é a força que a pedra, o tijolo causando o capacete causando a pedra, em relação ao tijolo está apontado para cima, menos o peso do próprio tijolo, que é de 25 newtons. Então a força que o tijolo vai fazer no capacete e o capacete vai ficar fazendo a pedra é de 75 newtons, equivalendo a 3 tijolos. Na minha opinião, essa resposta deveria ser seriamente considerada. Eu acredito que a banca deve ter se agarrado nessa palavra aqui, resulta, mas essa palavra resulta aí não quer dizer que eles estejam falando de força resultante, vira uma questão interpretativa, é aquela coisa assim, mão na bola ou bola na mão, foi pênalti ou não foi? Para mim foi pênalti, eu acharia de bom tom anular a questão, mas a banca tem os seus motivos para não anular a questão, e essa primeira resposta aí
ela tem o seu nível de coerência, né? O fato é que se o tijolo tivesse caído de uma altura grande pra caramba, tá? Não fosse um prédio grandão, tivesse chegado lá com velocidade de, sei lá, 150 metros por segundo, o peso do tijolo não seria significativo, você poderia tirar das contas para poder ter uma avaliação razoável. Mas vocês vão de convir que entre 2 tijolos e 3 tijolos, a diferença é significativa. Em defesa da banca também, fica o fato de que você tem resposta 2 ou 5 aqui, né? As respostas com as quais você poderia brigar, e não deixa muita alternativa a não ser marcar a letra A, ou seja, te induzindo a esse tipo de interpretação aqui que a banca quer. Tá? Então, eu achei que valia a pena a gente discutir. Né? Eu acredito que a gente criticar uma construção de uma questão não tem problema nenhum, até porque as bancas são feitas por seres humanos e eles vão acertar e vão errar em fazer questões maravilhosas e fazer questões meia bala, como é o caso dessa daí. E sendo você aluno, sabendo que esse tipo de questão não é normalmente anulada no Enem, é bom você procurar entender qual resposta esperada a gente pode ter em algo assim. Bem, pessoal, eu já até estou com vergonha de pedir like porque eu não gostei da questão. Mas, mesmo assim, faz uma forcinha aqui pro velho, tá? Então, aqueles recados finais de sempre, aula toda hora, PDF na descrição do canal. E aquele abraço para vocês todos aí.